Ele tentou usar drogas para erguer sua empresa. O caso DeLorean. O que um conflito religioso, o tráfico de cocaína e a máquina do tempo dos filmes De Volta para o Futuro têm em comum? A resposta a essa pergunta tem como protagonista um homem, John DeLorean, o fundador do carro esportivo que leva o seu próprio nome. No início dos anos 80, o DeLorean causou uma revolução no mundo automotivo. E com razão, o carro do futuro havia chegado. Os carros DeLorean queriam ser disruptivos e quebrar todos os padrões da indústria, e para isso projetaram um carro com carroceria em aço inoxidável, que em vez de ter 4 lugares, tinham apenas 2. Mas o mais surpreendente na época eram suas portas, que se abriam para cima, estilo de asas de gaivota, o que surpreendeu o mundo e lhe deu um papel no filme De Volta para o Futuro. Parecia que a inovação que faltava à indústria automotiva finalmente havia chegado. Estamos cada vez mais perto dos carros voadores. No entanto, a criação de DeLorean em apenas um ano passou de uma inovação futurista para um pesadelo. O DeLorean passou de ser a promessa dos carros a uma relíquia lembrada apenas nos filmes. Hoje vamos descobrir como foi a rápida ascensão e queda estrepitosa dos carros DeLorean. Desde sua aparição no mundo automotivo, John DeLorean se mostrou como alguém diferente. Era um engenheiro e empresário, mas também poderia ter sido uma estrela de Hollywood. Convivia com grandes personalidades, saía com modelos e atrizes e era amigo de figuras importantes do entretenimento, como o presidente do estúdio de cinema Metro-Goldwyn-Mayer, o artista Sammy Davis Jr. e o apresentador Johnny Carson. DeLorean não perdia tempo. Por isso, quando em 1975 anunciou a criação da DeLorean Motor Company, ninguém se surpreendeu, mesmo quando era um segredo aberto que ele estava muito perto de ser nomeado diretor da General Motors, uma das empresas mais importantes da indústria automotiva do mundo, e o fabricante de todos os carros da Chevrolet, a marca automotiva mais vendida nos Estados Unidos. No entanto, isso não interessou a DeLorean. Ele sabia que estava pronto para coisas maiores e mais importantes, coisas que mudariam o curso dos carros para sempre. Com a ideia da DeLorean já em mente, o empresário começou a procurar financiamento para sua criação, e isso veio com investimentos de pessoas poderosas que realmente acreditavam na DeLorean, como Carson, que na época era o apresentador do Late Night Show, um dos programas mais populares da televisão americana. Mas isso não foi tudo. Para a construção da sua fábrica, DeLorean também tinha um plano. O que ele realmente queria era encontrar um governo que pagasse suas contas em troca de emprego. Países como Irlanda, Porto Rico estavam muito perto de serem escolhidos. No entanto, DeLorean recebeu uma oferta irresistível de última hora. A Irlanda do Norte se torna a sede da fábrica de carros DeLorean. Na época, o governo britânico, a qual a Irlanda do Norte pertence, estava muito interessado em criar empregos na região, pois havia muita violência e tumulto devido a conflitos entre católicos e protestantes. Foi assim que, em outubro de 1978, começou a construção de uma fábrica de 61 mil metros quadrados na cidade de Dunmurry, que foi construída em apenas 16 meses. A empresa de DeLorean, oficialmente conhecida como DeLorean Motor Company, estava tomando forma, e o primeiro DeLorean, batizado de DMC-12, foi lançado no mercado com um preço original de $25 mil.
apesar de terem dito inicialmente que custariam apenas $12.000. E essa seria a razão pela qual tinha o número 12 em seu nome, o que demonstra como a empresa começou com o pé esquerdo, sendo incapaz de calcular corretamente os custos. O DMC-12 tinha como principal características as portas com asas de gaivota, motor traseiro de origem europeia, uma janela traseira com persianas e uma carroceria com painéis de aço inoxidável. Basicamente, era o carro do futuro. Tudo isso foi inspirado no conceito de John DeLorean, de um carro ético, ou seja, um automóvel produzido para ter uma longa vida e fornecer segurança aos seus ocupantes, o que foi um grande erro e um ataque direto à indústria automotiva, que buscava o consumo rápido de carros. Apesar das imensas expectativas para o carro, a produção do DMC-12 foi atrasada. Sua engenharia complexa e o seu orçamento exagerado causaram muitas dores de cabeça e sua construção realmente começou com 3 anos de atraso, iniciando em 1981. Quando isso aconteceu, outro problema se somou. Os responsáveis pela montagem do carro eram inexperientes. Muitos foram contratados pela fábrica apenas porque estavam desempregados. Isso afetou a qualidade dos primeiros carros exportados, já que foram detectadas irregularidades na carroceria, nos alternadores e nas portas, o que fez com que os carros fossem devolvidos à fábrica antes mesmo de serem entregues às concessionárias. Eventualmente, a qualidade na produção melhorou e os carros puderam ser exportados, embora de vez em quando houvessem reclamações sobre a mão de obra pouco qualificada. Por isso, as concessionárias não quiseram oferecer a garantia de 12 meses que os carros prometiam no momento da compra, causando mais polêmica entre clientes e vendedores de automóveis. Apesar disso, as vendas iniciais do DMC-12 foram excepcionais. No entanto, em 1982, caíram drasticamente e as expectativas de DeLorean de vender 30.000 automóveis nunca foram alcançadas. Na verdade, dizem que com 12.000 unidades vendidas, as contas fechavam e eram vendidas a $25.000, mas a realidade é que nunca foram vendidas mais de 6.000 unidades, o que era 1/5 do que eles precisavam. Essa situação forçou-os a buscar apoio financeiro e tomar decisões que os levariam à ruína rapidamente. Sem dúvidas, a mais extrema delas foi quando John DeLorean recorreu ao tráfico de drogas. O empresário pensava que assim conseguiria mais dinheiro para sua empresa em declínio. No entanto, acabou alcançando o oposto. Em outubro de 1982, foi preso por tentar vender uma maleta de cocaína no valor de $1 milhão. Sua detenção acarretou que apenas alguns dias depois a DMC fosse declarada falida e sua fábrica, onde mais de 2.500 pessoas trabalhavam, fosse confiscada pelo governo britânico. Isso nos mostra algo muito importante. De nada adianta ter uma ideia inovadora que quebre paradigmas se não nos assegurarmos dos seguintes pontos. Número 1. Ter uma organização estruturada com processos comprovados e um plano de negócio. Número 2. Respeitar e cumprir as regras estabelecidas que sigam um protocolo. E por último, se falhar, simplesmente aceitar os seus erros, abaixar a cabeça e procurar ajuda, não traficar cocaína. Apesar de as coisas não terem dado certo para John DeLorean, 2 anos depois, em 1984, ele foi declarado inocente.
o empresário conseguiu provar que James Hoffman, um conhecido seu e agente do FBI, o incitou a cometer o crime de tráfico de drogas entre 1981 e 1982. Cerca de 20 mil carros DeLorean foram fabricados. Muitos deles ainda são mantidos por fãs e nostálgicos, como uma relíquia, e alguns até criam grupos em redes sociais onde compartilham seu amor pelo sonho DeLorean. Apesar de não ter obtido o sucesso esperado, o DMC conseguiu outro tipo de glória em 1985. Seu design foi escolhido para representar a máquina do futuro na trilogia De Volta para o Futuro, uma escolha que imortalizou para sempre a imagem desse carro na mente de várias gerações e fãs ou não de carros pelo mundo. Como disse o Doc Brown, se você vai construir uma máquina do tempo em um carro, por que não fazer com estilo? E assim, o DeLorean passou de uma das empresas com mais projeção e futuro dos anos 90 para um dos maiores fracassos empresariais da história. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que postamos casos como estes toda semana. Esse foi o vídeo de hoje e foi um prazer compartilhar essas dicas com você. E se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever e seguir o canal para mais insights inspiradores como esse. Mais uma vez, seja muito bem-vindo a bordo e eu falo com você no próximo vídeo.